Atos capítulo 10, versículo 38. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Quem está esperando para ler no telão, grita aleluia. Aleluia. Vocês gostam, né? Entendi. Atos 10, 38. Nesse primeiro momento eu vou ler apenas esse versículo. Eu quero te convidar a declarar essa verdade em alto e bom som, sem aquela coisa de vamos repetir, pode ser melhor, para ensaiar ficou bom, de primeira. Vamos lá? Bem alto e bem forte, vamos ler junto no 3. 1, 2, 3. Aleluia. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Pai, nós te agradecemos, porque nós estamos diante da sua santa, viva e poderosa palavra. Só ela pode trazer vida para as nossas vidas. Nós oramos e te pedimos agora, Espírito Santo, fala com a gente. Fala do jeito que só o Senhor sabe falar. Porque quando o Senhor fala, o quartinho da bagunça é ajeitado. Os lugares mais escuros da nossa alma o Senhor tem acesso. Quando o Senhor fala, o cativo é liberto, o enfermo é curado, o cansado é levantado. Quando o Senhor fala, a gente nunca mais é o mesmo. Nós repreendemos agora todo sono, cansaço, preguiça, frieza, toda distração, incredulidade. Nós damos uma ordem que todos os demônios batam em retirada agora, em o nome de Jesus, e declaramos: Espírito Santo de Deus, continua à vontade nesse lugar e faz mais uma vez aquilo que só o Senhor pode fazer. Enche essa casa com a tua glória, que ninguém saia por aquelas portas do mesmo jeito que entrou, porque esse já é o melhor sábado das nossas vidas. Nós declaramos uma noite de cura, renovo, ânimo, vida, uma noite de ativação profética, de salvação e de novos começos, para a glória do nome poderoso de Jesus. Se tem alguém que crê nisso, você pode dizer amém bem forte. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, teve alguém que aplaudiu, não vamos deixar ele sozinho, vamos lá. Glória a Deus. 24 anos não são 24 dias, não são 24 meses, 24 semanas. São 24 anos de sementes lançadas, 24 anos de choro, de lágrimas, de desafios, mas sobretudo 24 anos de milagres, de escape, de livramento, de casamentos restaurados, de vidas rendidas a Jesus. Mas eu creio que todas as vezes que Deus deseja inaugurar um novo tempo, todas as vezes que Deus deseja dar um start em algo novo, todas as vezes que Deus vai virar uma página, vai começar uma nova estação, Deus sempre libera uma nova unção. Eu vou repetir: todas as vezes que Deus deseja inaugurar uma nova estação, Deus sempre libera uma nova unção. A unção de Deus é a marca de um novo tempo. Deus não começa algo novo, Deus não aperta um reset, Deus não inicia um novo ciclo sem antes liberar uma nova unção. Diga para quem está do seu lado assim: meu irmão, existe uma nova unção para a sua próxima estação. Eu creio que em 24 anos o que vivemos como igreja, e acredite, eu me incluo nisso, porque verdadeiramente nós somos um só povo. Foi maravilhoso, foi extraordinário, foi sobrenatural. Mas eu vim com uma palavra profética: o melhor de Deus ainda está por vir. Existe um novo tempo, existe uma nova história, existe uma nova estação, existe um novo começo, existem águas mais profundas, existe azeite fresco, existe vinho novo. E Deus está liberando nessa conferência
uma nova unção para um novo tempo. A pergunta talvez seja: o que é unção? A gente fala sobre unção, canta sobre unção, prega sobre unção, ora pedindo a Deus unção. Mas a pergunta é, vamos lá, o que é unção? Se você gosta de anotar, anote isso. Unção é habilidade, equipamento e capacitação para você fazer aquilo que naturalmente sem a unção não seria capaz de fazer. Repete ou passa? Já não lembro mais também. Unção é habilidade. Jesus, a irmã quer pregar aqui? Melhor que... Como é que é? Repete aí, a unção é o quê? Habilidade, equipamento e capacitação para você fazer aquilo que sem a unção você não seria capaz de realizar. Então escute, se a unção é habilidade, equipamento e capacitação para a gente fazer aquilo que naturalmente sem a unção não seríamos capazes de fazer, logo significa dizer então que a unção não é um fim em si mesmo. Como assim, pastor? A unção não é um fim em si mesmo. Deus não unge pessoas simplesmente para essas pessoas serem ungidas. E às vezes a gente ora, pede, clama, grita, chora, jejua. Para que você quer unção? Não, porque eu queria ser assim o mais ungido da igreja. Eu queria ser uma ungidona, ungidaça. Queria ser a rainha da unção. Quando a gente não entende o propósito da unção, a gente vive de acampamento em acampamento, de conferência em conferência, de vigília em vigília, orando, clamando, pedindo a Deus mais, e entra num nível de obesidade espiritual, porque não entende o propósito e a missão daquilo que Deus deseja derramar sobre as nossas vidas. E aí Deus nos reúne numa conferência como essa, e que responsabilidade a minha pregar a última mensagem dessa conferência, mas é Deus dizendo, tudo que você recebeu aqui, entenda, não é para você, é para fluir através de você. Pastor, por quê? Porque a unção é como um combustível, e não adianta encher o tanque do carro e deixar parado na garagem. É Deus dizendo, roda, gasta pneu, gasta quilometragem, deixa entrar na reserva, porque quando entrar na reserva, eu te abasteço, eu te encho, eu te renovo. Gaste aquilo que Deus te deu e se deixe gastar pelo reino dele. Se a unção não é um fim em si mesmo, significa dizer que a unção tem um propósito, a unção tem um objetivo, a unção tem uma missão. Talvez tenha sido por isso que quando Jesus entra na sinagoga, ele podia pegar tantos textos, mas ele vai lá no pergaminho de Isaías. Oh, aleluia. Ele abre e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu. E ele me ungiu para. Ungiu para significa tem um propósito, tem uma missão, tem uma finalidade. Nós não fomos ungidos e chamados por Deus para sermos um só povo, para ser sal dentro do saleiro e nem luz no meio da luz. Deus nos chamou para nos equipar com a unção, para que a gente dê frutos, faça discípulos, pregue o evangelho do reino, mude a realidade de uma cidade. Fortaleza não será conhecida como a capital das praias bonitas. Eu profetizo no nome de Jesus que Fortaleza será conhecida como terra de avivamento. Aleluia! Não, se você crê nisso, dá um glória a Deus no seu lugar. Se você crê nisso, diga para quem está do seu lado: você está numa terra de avivamento, você está numa geografia de avivamento. Oh, aleluia! Pastor, o que é a unção? Nós tratamos a unção como algo opcional, quando na verdade ela é vital. A unção não vai deixar as coisas mais fáceis, mas certamente tornará o fardo mais leve. Quem não tem unção funciona, quem tem unção flui.
Sabe qual é a maior mentira do diabo nos últimos dias? Pessoal da mídia, cadê os midianitas? Os midianitas, separa para mim, 1 João 2,27. A maior mentira do diabo nos últimos dias, sabe qual é, pastor Costa Neto? Só precisa de unção quem canta, prega, toca, dança e evangeliza. A gente acha que a unção, ela serve para ficar dentro de 4 paredes de uma igreja. Aí o diabo sopra assim: mas você nem é pregador, você não é pastor, você não é líder de GC, você não é... Para que unção? Não, Segunda maior mentira do diabo, de que parece que todo mundo à sua volta está cheio da unção e você não. Porque a gente confunde unção com arrepio. A gente confunde unção com emoção. E a gente acha que quanto mais emocionado a gente sai do culto, mais unção ele teve. Quando na verdade a unção não é sobre o que eu recebo no domingo, é sobre o que eu transbordo na segunda. Agora, a maior mentira do diabo sabe qual é? Não, ó, tá vendo? Conferência como essa, ó, tanto de gente recebendo, chorando, falando em línguas, ministrando, rodopiando, recebendo palavra, profecia. Só você aí que parece que não está sentindo nada. Tá vendo? Você não tem unção, você não é ungido. Mentira do diabo. Pastor, por quê? Ai, eu gosto disso. Todo crente foi ungido, marcado e selado com o Espírito Santo de Deus. No dia que você levantou a sua mão, no dia que você se rendeu, no dia que você disse: Cristo é o Senhor, é o Salvador da minha vida, sabe o que você recebeu? Unção. Pastor, da onde você tirou que unção não é só para dentro da igreja, só para ministério, só para aquilo que é espiritual? 1 João 2,27. Olha o que está escrito aqui, irmão. Quanto a vocês, a unção que receberam dele, o que acontece? Vai embora quando a conferência acaba? Termina quando o culto finaliza? A unção que receberam dele permanece em vocês. Eu declaro e profetizo: tudo que você está recebendo de Deus, cada palavra, cada semente, todo óleo fresco, não será perdido. Deus marcou essa conferência para tapar as arestas, para fechar as, para tampar o furo do balde. Você vai permanecer fiel, constante, apaixonado, porque essa unção vai permanecer. Agora, olha o que a Bíblia vai dizer. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, o que essa unção faz, irmão? Os ensina acerca a unção não ensina só a cantar, a pregar, a fluir, a profetizar. A unção que vocês receberam dele, que permanece, que é verdadeira e não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Vou tentar aqui na direita. Os pentecostais costumam chegar a que horas? Sento aqui mais na direita? Galera pentecostal aqui da direita? Ou da esquerda? O pessoal da esquerda. Vamos lá, irmão, me ajuda a pregar. Minha calça é apertada, mas a canela é de fogo. Me ajuda. Você já viu gente que faz bolo com unção? Bolo mais simples, não precisa ter cobertura, não precisa ter recheio. Bolinho de fubá. Você passa, o cheiro vem. É um negócio quase que espiritual. Você passa, você come aquele pedaço de bolo, você fala assim: meu Deus do céu, como é que pode? Como assim? Você pode dar o mesmo forno, ligar na mesma temperatura, dar os mesmos ingredientes e repetir os mesmos processos. Para quem não tem unção, sabe o que vai acontecer? Um desastre. Tem gente que tem unção para cozinhar. Você come um prato de macarrão e você sente o amor, a graça, o carinho, a unção. Porque a unção os ensina acerca de todas as coisas. Tem gente que tem inveja de você, querendo fazer o que você faz, ter o que você tem. O que eles sabem é que você sem a unção não serve para nada. É a unção de Deus na sua vida que te habilita, que te respalda, que te ensina, que te... Em Fortaleza tem advogado. Deus está levantando na CC Videira advogados cheios da unção.
Não. Em Fortaleza tem vendedores. Deus está levantando na CC Videira vendedores cheios da unção. Qual é a diferença, pastor? Vendedor cheio da unção não precisa ficar sem dormir, preocupado se vai bater meta ou não. Nem na sua vez está alguém entra na loja e fala: eu não sei porquê, eu quero ser atendido por ele, eu quero ser atendido por ela. A unção de Deus atrai. Em Fortaleza tem médico. Deus está levantando aqui nesse lugar médicos cheios da unção. Qual é a diferença, pastor? Um médico sem a unção olha e só consegue ir até onde a medicina alcança. Um médico cheio da unção olha e diz: para a medicina não tem mais jeito, mas eu conheço o médico dos... eu conheço aquele que tem a última palavra. Ele bota a mão e diz: seja curado em nome de Jesus. Em Fortaleza tem muito Uber, tem táxi, tem motorista de ônibus. Deus vai levantar motoristas de Uber cheios da unção. Eu vou tentar aqui na direita. Pastor, o que vai acontecer? Tem gente que vai entrar no seu carro, no seu ônibus, no seu táxi e vai dizer: eu estava triste e fiquei feliz do nada. Aí eles vão dizer: ai, que energia boa. Aí estou sentindo uma vibe tão positiva. Esse Uber é o que? É Black, é X, é Comfort? Você vai dizer: é o Uber do azeite, porque você entrou num carro cheio da unção de... A unção de Deus não faz a diferença. A unção de Deus faz toda a diferença. Eu profetizo: a unção de Deus te ensinará o que faculdade não ensinou, o que curso, o que mestre, o que professor nenhum pode te ensinar. Bate na mão de 5 pessoas e diga para ele: prepare-se, a unção de Deus te levará a um novo nível. Aleluia! 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 Tem gente que está perto que vai tentar entender. Não adianta tentar entender. A unção de Deus é inexplicável. Olha o que está escrito: como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: meu irmão, se até Jesus foi ungido, por que você acha que dá conta de viver sem a unção? Pastor, eu não estou entendendo. Escute, eu te disse que todas as vezes que Deus vai inaugurar e começar um novo tempo, uma nova estação, Deus sempre libera uma nova unção. Pastor, onde que Jesus foi ungido? Eu nunca tinha pensado nisso na Bíblia. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. A Bíblia vai dizer que Jesus ele é mergulhado nas águas. Ele sai das águas, e aqui tem algumas coisas interessantes. A Bíblia vai dizer que os céus foram abertos, e do céu ecoou uma voz que diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Pergunta: quantos milagres Jesus tinha feito? Quantos pães Jesus tinha multiplicado? Quantos sermões Jesus tinha pregado? Quantos endemoniados Jesus tinha liberto? Quantos? Mas está ouvindo do Pai: é o meu filho amado. Porque Deus está estabelecendo um princípio desde o princípio. Filho não é amado por aquilo que faz. Filho é amado simplesmente por quem é. Quando meu filho acerta, obedece, faz tudo certo, eu o amo demais. Quando meu filho erra, faz pirraça, bagunça, desobedece, eu amo demais. Então não existe nada que eu ou você possamos fazer que vai aumentar o amor de Deus por nós. A gente está assim: ai, poxa, pastor, logo agora que eu virei voluntário, jurava que ele ia me amar mais, me ver servindo na escala, cumprindo lá tudo bonitinho. Pastor, agora que eu comecei a ofertar, dizimar, logo agora que eu comecei a ir num GC, sério que ele não vai me amar mais? Sério. Mas o inverso também é válido. Não existe nada que eu ou você possamos fazer que faz Deus nos amar menos. Nenhuma queda, erro, vacilo, pecado, absolutamente nada
É capaz de mudar o amor de Deus por nós, porque Deus simplesmente nos ama e ponto final. E uma mente que não foi renovada vai automaticamente pensar: uau, maravilha. Aí é fácil, pastor. Eu vou curtir a vida, vou fazer o que eu quero, vou curtir, ó. Tamo junto. No final, Deus me perdoa, até porque você disse que independente do que eu faça, Ele continua me amando. Graça não é passe livre para fazer gracinha. O que eu faço não muda o amor de Deus por mim, mas o que eu faço revela o meu amor por Ele. Então agora, a santidade, a pureza, a devoção é a maneira que eu tenho de corresponder àquele que me amou primeiro. Aleluia. Existe algo interessante nesse texto. Eu te disse que os céus foram. Eu procurei e não achei em nenhum outro lugar das Escrituras dizendo que após os céus terem sido abertos, eles foram fechados. Não, você não está no mesmo culto que eu. Eu vou repetir. Os céus foram abertos sobre Jesus, e a Bíblia não registra em nenhum outro lugar que esses céus foram fechados. Pastor, o que isso significa? Que os céus que foram abertos sobre Cristo continuam abertos sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre Fortaleza, sobre o Ceará, sobre o Brasil, sobre a sua empresa, sobre a sua saúde. Me ajude a pregar, diga para alguém que está do seu lado: existem céus abertos sobre nós. Céus abertos, céus abertos, céus abertos. Para de ouvir mentira e sugestão do diabo. Tem alguma coisa errada na sua vida, não vai para frente, tem alguma coisa travada, fizeram um trabalho, foram lá na encruzilhada. Não interessa se colocaram o meu nome na boca do sapo, ele continua escrito no livro da vida. O sangue de Jesus é poderoso e os céus estão abertos sobre mim. Agora, a Bíblia vai dizer que vem uma pomba e ela pousa sobre Cristo. Pastor, o que é pomba? É mais do que um animal, é um símbolo. Símbolos são manifestações visíveis e reais daquilo que é invisível. E na Bíblia, nós temos alguns símbolos: água, fogo, vento, vinho, pomba. São símbolos do Espírito Santo. Antes do batismo, antes dos céus serem abertos, antes de Jesus ouvir o Pai dizendo: é meu filho amado. Por quê? Porque isso é identidade. Identidade vem primeiro, o ministério vem depois. É por isso que Jesus não faz nada antes de ouvir o Pai dizendo quão amado Ele é. Agora o Espírito vem, e é só depois que Jesus vai pregar, curar. É só depois que Jesus vai multiplicar pão, andar sobre as águas. Pastor, por que? Escute isso. Aleluia. Porque missão sem o Espírito Santo é aventura. Sabe quando nós seremos um só povo? Quando nós formos movidos pelo mesmo Espírito. Francis Chan vai dizer em seu livro O Deus Esquecido, que se o Espírito Santo fosse retirado da terra hoje, a maioria dos crentes nem sentiriam a sua falta. Porque nós queremos viver uma vida de independência. Nós estamos tão distraídos, rolando o feed do Instagram, passando os stories, que não estamos virando as páginas daquilo que de verdade nos alimenta. Pastor, o que é que você está dizendo? Com muito temor eu oro, para que a gente não se arrisque na tentativa de viver uma vida cristã sem a pessoa poderosa do Espírito Santo.
Pastor, porque é muito fácil a gente se acostumar. Tem um texto, eu não sei nem se o pastor Costa Neto já leu ele aqui, mas eu também não sei de quem é. Um texto da internet que desde que eu ouvi, ele falou muito comigo, diz o seguinte: mas infelizmente é normal a gente se acostumar. A gente se acostuma a ir à igreja e não ouvir Deus falar. E porque não ouvimos Deus, fazemos besteiras a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. A gente se acostuma a chegar na igreja e só falar oi para as pessoas conhecidas. E porque não falamos com as pessoas desconhecidas, nunca estabelecemos novos relacionamentos. E porque não estabelecemos novos relacionamentos, achamos umas pessoas da igreja muito esquisitas. E porque achamos alguns muito esquisitos, começamos a falar mal deles. E porque falamos mal deles, um dia aquele desconhecido vai para outra igreja porque não conseguiu se entrosar com a gente. A gente se acostuma a cantar as músicas na hora do louvor. E porque a gente se acostuma a cantar, não pensamos mais na letra do que estamos cantando. A gente se acostuma com a pregação do pastor, e porque se acostuma com a pregação, a frase de 5 segundos que poderia mudar a nossa vida é perdida em meio aos 40 minutos da nossa desatenção. A gente se acostuma a sentar no mesmo lugar no auditório, a entrar e sair pela mesma porta, a estacionar o carro na mesma vaga. A gente se acostuma inclusive a ficar irritado quando algum visitante ainda se assenta no nosso lugar. A gente se acostuma a segurar a Bíblia e se acostuma a não ser sustentado pela palavra. A gente se acostuma a comer um pedacinho de pão e tomar um pouquinho de suco de uva uma vez por mês na igreja e já nem lembra mais porque precisamos fazer isso sempre. A gente se acostuma a ver umas pessoas serem mergulhadas pelo pastor de vez em quando numa piscina. A gente se acostuma a ouvir fofocas e achar que isso é uma forma de ajudar. A gente se acostuma a orar. E porque se acostuma a orar, nossas orações deixam de ser orações e se tornam somente palavras. E porque oração e Bíblia já não tem mais poder sobre nós, nenhum milagre nos acontece. A igreja, não aqui, mas lá no Rio de Janeiro, parece um clube. A pregação parece uma palestra chata. A gente se acostuma a ser crente, mas Deus não se acostuma com isso. Aleluia. E porque Deus não se acostuma com o fato da gente ser crente, é que dá para ter a esperança de pedir a Ele um avivamento em Fortaleza, no Ceará, no Brasil, para a gente sair dessa vidinha de costumes. E porque é possível que Deus mande um avivamento, é que a gente não deve se acostumar com a oração, mas tornar a nossa vida uma vida de oração. E também não se acostumar com a Bíblia, com a igreja, com as pregações, com os estudos e com tudo aquilo que vem do céu. Nós temos costumes, nos acostumamos com eles, mas Deus não se acostuma em ser Deus. Deus não se acostuma em nos ver sofrer. Deus não se acostuma em nos ver como mortos-vivos. Deus não se acostuma com o nosso sentimento de solidão. Deus não se acostuma em não agir. E quando permitimos a Ele agir em nossas vidas, não dá para se acostumar com isso. Diga para quem está do seu lado: Deus está te esperando no lugar secreto. Aleluia. Deus sempre libera uma nova unção para uma nova estação. Pastor, você tirou isso da onde? Só porque Jesus primeiro foi ungido com o Espírito Santo para começar o seu ministério? Do início ao fim, você vai ver que sempre que Deus deseja começar algo novo, Ele libera uma nova unção. Olha o que aconteceu em 1 Samuel 16. Coloca para mim na tela, por favor, eu já caminho para o final. Isso, o pessoal já veio para parecer que está terminando. Glória a Deus. 1 Samuel 16. Olha o que diz a Bíblia. 1 Samuel capítulo 16. O Senhor disse a Samuel, quem disse? Olha a pergunta que Deus vai fazer para Samuel, irmão. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Ô, irmão, vamos lá. Quem está comigo, diga amém. Amém. Uma coisa é o marido
o amigo, o tio, o chefe, a sogra, o patrão, o líder, o pastor virar para a gente e perguntar assim: até quando? Outra coisa, completamente diferente. É o Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, virar para a gente e perguntar assim: ó, ei, até quando? Porque a pergunta de Deus para Samuel, eu diria, é um tanto quanto provocativa. A pergunta de Deus para Samuel é um tanto quanto intrigante. Porque quando Deus pergunta para Samuel até quando, em outras palavras, o que Deus está dizendo é o seguinte, ó: já não era para estar mais do jeito que ainda está. Quando Deus pergunta para Samuel até quando, o que Deus está querendo dizer para Samuel é: Samuca, vai virar a página quando? Vai virar o lado do disco quando? Vai parar de lamentar pelos mesmos problemas quando? Vai parar de cair nos mesmos pecados quando? Vai parar de reclamar e falar mal das mesmas pessoas quando? Porque o até quando de Deus é um convite para viver algo novo. Agora, olha a pergunta de Deus para Samuel: até quando o quê? Coloca lá para mim. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Samuel está chorando e lamentando por Saul. Por quê? Porque foi o Samuel que ungiu Saul. Ele está lamentando e chorando porque deu errado. Aí Deus olha e diz: Samuel, até quando você vai chorar, lamentar por causa de Saul? Eu já o rejeitei como rei. Diga para quem está do seu lado assim: olha, cuidado para não insistir em coisas que até Deus já abriu mão. Cuidado. Pastor, por quê? Escute isso. Às vezes a gente tem a mania de querer arrombar uma porta que Deus não abriu. E a gente fica insistindo e dizendo: não, sabe o que é, pastor? É porque assim, você não vai acreditar, pastor. Terminou comigo, marido? Não, meu namorado. Ai, Deus está falando com aquela irmã ali, ó. Quanto tempo de namoro, minha irmã? 2 meses e meio. Sofrimento hoje, livramento amanhã. Ai, pastor, mas ele era de Deus. Nem tudo que é de Deus para você. Oh, aleluia. Ai, pastor, sabe o que é? Tinha que ser naquela empresa, tinha que ser com aquele salário, tinha que ser naquela cidade, naquele bairro, tinha que trabalhar naquele lugar. Pastor, você não vai acreditar, estou arrasado porque minha carteira era assinadinha, bonitinha, me mandaram embora. Aí Deus está dizendo: mandaram embora nada, fui eu que te coloquei numa zona de expulsão, porque senão você morreria naquele lugar. Agora eu vou te dar ideia, estratégia, unção e criatividade para você abrir o seu próprio negócio, abrir o seu CNPJ e começar a assinar a carteira dos outros. Oh, aleluia! Não queira manter perto gente que Deus está querendo levar para longe. Não tente insistir em coisas que Deus está dizendo: eu já abri mão, vira a página, a música não é mais essa. Oh, aleluia! Você está ligando para a gente, olhando, chorando no Instagram: não acredito, ele fez outro churrasco e não me chamou. Gente, foi aniversário da filha dela, esse ano ela não me chamou. Não tem isso aqui não, mas lá no Rio de Janeiro sumiu, hein? O ápice da carência emocional. Me abandonou, hein? Abandonou nada. É porque Deus viu prints que você não.
Deus estava em conversas que você não estava. Deus foi a reuniões que você não foi. Aí Deus está dizendo: eu vou pegar gente que está perto e vou levar para longe. Vou trazer gente que está longe para perto. Ei, eu profetizo ainda em 2025, Deus fará uma limpa nas suas amizades. Quem você colocou ao seu lado por necessidade, Deus está dizendo: eu vou tirar e vou colocar gente com propósito, gente de aliança, gente que não respeita o seu desânimo. Ei, sacode quem está do seu lado e diga para ele: ainda esse ano Deus vai te apresentar os amigos dele. Oh, aleluia! Para ser seu amigo tem que ser amigo de Deus. Pastor, o que está acontecendo aqui? Olhe para mim, por favor. O Samuca está chorando por algo que deu errado. Oh, aleluia. Aí Deus vai lá e diz: Samuel, até quando? Em outras palavras, chega, basta. Pastor, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: ó, Samuel, você está chorando por um Saul que deu errado. O que você não sabe é que para cada Saul que deu errado, eu já tenho um Davi que vai dar certo. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para alguém: a promessa ainda está de pé. Os seus planos falharam, as redes vieram vazias depois de uma noite inteira pescando, mas assim te diz o Senhor: os meus planos não falham, as minhas palavras não voltam vazias. Eu tenho uma promessa que está de pé sobre você. Levanta, sacode essa poeira, ei, desfaz as pontes, queima as carroças, abre mão do velho, dá tchau pro passado. Deus está dizendo: tem vinho novo chegando, tem vinho novo chegando, tem vinho novo chegando, tem vinho. Perdoa quem tem que perdoar, libera quem tem que ir, e olha pro alto. Deus está fazendo algo novo. Por que Deus colocou os nossos olhos aqui e não aqui? Lá em casa a gente tem uma regra: para entrar uma camisa nova tem que sair uma velha, para entrar uma calça tem que sair uma calça, para entrar um tênis tem que sair um... Esses dias eu estava lá arrumando, tirando e tal, fiz uma pilha de roupa, minha mulher chegou e toda animada disse: uau, amor, você ganhou roupa nova, comprou, o que foi? Eu disse para ela: não, eu estou abrindo espaço para o novo. É por isso, pastor Costa Neto, que a gente não consegue enxergar o que está aqui. A gente só consegue ver. É por isso que quando Deus vai desenhar a anatomia do nosso corpo, a gente não consegue andar para o lado e nem para trás. Mas Ele colocou os nossos pés em uma direção. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, revistam-se pois de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Coloque a couraça da justiça, o cinturão da verdade, calcem os calçados com o evangelho da paz, capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé. Pergunta: oh, aleluia, por que na armadura de Deus em Efésios 6 não tem nada que proteja as costas? A armadura de Deus em Efésios 6 só protege a nossa frente, porque é Deus dizendo: os meus guerreiros não estão autorizados a desistir e nem olhar para trás. Pastor, o que é isso? Eu vim pregar para alguém aqui em Fortaleza essa noite. Nós não somos daqueles que retrocedem e são destruídos. Nós somos daqueles que creem, que permanecem, que avançam. Diz para quem está do seu lado: eu não vou te deixar desistir. Você não vai olhar para trás, você não vai retroceder. Ei, oh meu Deus, eu queria 3 para crer em palavra profética. 2025 não termina sem Deus botar um testemunho novo na sua boca. Samuel ungiu Saul.
Escute isso. Samuel ungiu Davi. Saul foi ungido, sim ou não? Davi foi ungido, sim ou não? Sabe qual é a diferença? É que Saul perdeu a unção que recebeu. Davi não. Porque receber a unção é de graça, não custa nada. Mas preservá-la nos custará tudo. É por isso que você vai encontrar na Bíblia Saul tacando flecha em Davi. Isso é para alguém aqui hoje. Mas você não vai encontrar em lugar nenhum Davi devolvendo flecha para Saul. Porque quem foi ungido não gasta tempo devolvendo na mesma moeda, respondendo na mesma medida. Quem já perdeu a unção e ainda não percebeu. Preservar a unção, guardar a unção, reter a unção. Pastor, como é que faz isso? Todas as vezes que trilhamos o caminho da justiça própria, estamos colocando a nossa unção em negociação. Esses dias estavam falando mal de mim na internet, me arrebentando na internet. Irmão do céu, quando eu comecei a ler aquilo tudo, eu dei uma semi-endemoniada e voltei. Só assim, voltei e falei: sangue de Jesus tem poder na vida. Meu dedo coçou para responder. Minha alma gritava, eu dizia: eu não sou isso, eu não sou essa pessoa. Minha mulher, meus amigos sabem, meus liderados sabem, eu não sou o que está aqui. Eu vou gravar vídeo, eu vou me defender, eu vou provar, eu vou falar. Minha esposa, que é muito mais crente do que eu, virou para mim e disse: você não vai fazer nada. Como? Você não vai fazer nada. Eu falei: por quê? Porque nós temos um justo juiz que nunca nos desamparou. Sabe o que ela disse? Você vai orar mais. Pastor Costa Neto, aquele mês eu orei como nunca antes. Eu li como nunca antes. Eu jejuei como nunca antes. Eu busquei a Deus como nunca antes. Porque eu entendi que a minha unção não estava em negociação. E se eu parasse para devolver flecha, eu poderia perder aquilo que Deus me deu com quem já tinha perdido também. E naquele mês, para a glória do nome de Jesus, nós batizamos mais de 500 pessoas na nossa igreja num único batismo. Pastor, o que é isso? É Deus dizendo: guarde a unção, proteja a unção, preserve a unção. E eu termino aqui. Tem um relógio em vermelho olhando para mim, me intimidando. Escuta. Deus não manda Samuel só parar de chorar. 1 Samuel 16. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei. 1 Samuel 16. A primeira frase é uma pergunta: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu rejeitei como rei de Israel. Informação. Terceira, direção: encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo. Samuel está chorando. Mas quem tem lágrimas, quem tem lágrimas chora por um passado que deu errado. Aí Deus vira e pergunta: ô Samuca, até quando vai ficar chorando? Levanta, pega um chifre e enche com óleo.
Porque quem tem lágrimas chora por um passado que deu errado. Mas quem carrega óleo pode se levantar para ungir o seu futuro. Pastor, o que é isso? É o convite de Deus para nós nessa noite. Troque as lágrimas pelo óleo. Troque as lágrimas pelo óleo. Eu estou pregando para gente que por fora está até sorrindo, mas só Deus sabe como sua alma chegou nessa conferência angustiada. Quantas vezes você pensou em não vir? Como está o seu coração chorando debaixo daquele chuveiro, virando a noite inteira de um lado para o outro do travesseiro? Aí Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer: me entregue as suas lágrimas, que eu tenho óleo novo, azeite fresco para te entregar. Oh, aleluia. Pastor, então você está dizendo que eu não posso chorar? Claro que pode. O Evangelho não nos livra do choro. O Evangelho nos livra de viver uma vida inteira chorando. Pastor, qual é o limite do choro? Na minha Bíblia, choro tem prazo de validade. 30/5 de Salmo. O choro pode durar uma noite. Ai, eu queria alguém comigo aqui nesse culto. Mas a alegria, ela vem, ela vem, ela vem pela manhã. Pastor, você está dizendo então que o meu choro foi em vão, que minhas lágrimas foram desperdiçadas? Não, porque a mesma Bíblia que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, também é a Bíblia que diz que aqueles que com lágrimas, Deus viu que caía lágrima dos seus olhos, mas não parou de cair semente da sua mão. Deus viu no dia que você colocou a camisa de voluntário, mesmo sem vontade, sem ânimo. Deus viu no dia que você continuou, mesmo sem alegria. Deus viu cada semente que foi lançada, mesmo em meio ao choro. Deus viu. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu vou honrar a sua perseverança, eu vou honrar a sua fidelidade. Pastor, por quê? Eu tenho uma palavra para essa igreja, e ela é: aqueles que com lágrimas semeiam, com cantos de alegria colherão os seus feixes. Pastor, o que é isso? CC Videira, o tempo de cantar chegou. 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 Deus está enxugando algumas lágrimas aqui hoje. Você pediu para Deus falar com você. Deus está falando: filha, me entregue as suas lágrimas e eu te dou óleo. Aleluia, 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 aleluia. Oh, Ele está aqui, irmão. Oh, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Eu sinto o Espírito Santo de Deus. Oh. Eu termino. Você sabe qual é a árvore mais importante da Bíblia? A árvore mais importante dos tempos da Bíblia chama-se oliveira. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Porque oliveira tem azeite. E azeite na Bíblia tem 1, 2, 3, 5, 10 diversas funções. O nosso arroz com feijão para o judeu é o pão. Mas para fazer pão não adianta só ter trigo, farinha. Tem que misturar com azeite.
Não tem energia elétrica, todos os dias que o sol se põe, a luz acaba. Tem uma espécie de pequena vasilha de barro chamada candeia, lamparina, que você bota um pavio na ponta, mas tem que encher com azeite. Se alguém fosse fazer uma peregrinação, uma viagem nos tempos da Bíblia, ele levava numa espécie de cinturão de couro 3 coisas. A primeira era um punhal para se defender de animais ferozes e de assaltantes. A segunda era um pouco de vinho, caso encontrasse uma água no caminho que fosse considerada imprópria para o consumo, misturada com vinho seria purificada. Mas a terceira coisa que se levava era um pouco de azeite. Aleluia. Porque caso eu me ferisse ou me machucasse, o azeite tinha propriedades medicinais que curavam as feridas que foram abertas no meio do caminho. Aí Deus, pastor Costa Neto, não vira para Moisés e diz: ô Moisés, o que você achar melhor, faz o óleo da unção. Está lá. Deus passa a receita. Moisés, eu quero que a base do óleo da unção seja azeite. Porque eu quero que quando falem de unção, vocês saibam que a unção alimenta aquele que tem fome. A unção é que mantém a chama acesa para que não se apague. E é a unção que sara as feridas que ninguém vê. Deus está dizendo para nós, aleluia, a gente pode perder tudo, irmão, a gente só não pode perder a presença dEle e a unção de Deus na nossa vida. Você sabe o que Deus vai falar para Samuel? Pega um chifre e enche com óleo. Eu estava em Israel em 2023, quando aquela guerra estourou. 4 dias de guerra, 4 dias de paz. Nos dias de paz, um guia judeu virou para a gente e perguntou: vocês sabem por quê Deus não manda Samuel pegar uma coroa? Eu fiquei com aquilo na cabeça. Se Deus está estabelecendo um novo tempo e uma nova estação em Israel, no seu povo, na sua nação, não seria muito mais óbvio, lógico, coerente mandar o profeta pegar uma coroa? Até porque é o próximo rei que está sendo levantado. Até que eu entendi que Deus não coroa homens, Deus unge improváveis. Eu voltei com aquilo queimando no meu coração e perguntando para Deus: Deus, por que não uma coroa, já que era um rei? A coroação de homens vai entrar na história hebraica depois, lá para frente. Mas Deus não queria marcar os seus com coroa. Deus queria marcar os seus com unção. Sabe qual é o problema? É que se pegar uma azeitona e deixar ela aqui, sabe o que acontece? Nada. Se queres unção, eu vim pregar para gente que está sendo esmagado, pressionado e moído e não estava entendendo por quê. Pergunta para quem está do seu lado, me ajuda a terminar de pregar. Fala para ele assim: está sendo esmagado, né? Fala: está sendo pressionada, né? Fala: está sendo moído, né? Agora pergunta: como é que você sabe? Responde: fala: é porque eu estou sentindo o cheiro de azeite. Tudo que o diabo queria é colocar os seus olhos na pressão do lado de fora. Mas eu vim te dar uma boa notícia: tem pressão do lado de fora, mas tem azeite novo, tem óleo fresco sendo gerado do lado de dentro. Oh, aleluia! Sabe o que eu aprendi? Eu perguntei: Deus, por que não uma coroa e a unção? Até que eu entendi: é porque a coroa os homens podem levar.
A coroa os homens podem levar, pastor, e na unção ninguém toca. Eu vou pregar para alguém aqui da direita, eu vou tentar aqui. Na unção ninguém toca. Você lembra de José? José recebe um sonho de Deus, mas recebe uma túnica do seu pai. Quando os irmãos veem ele vindo, eles dizem: lá vem o sonhador. Sabe o que eles arrancam de José? Sabe o que fica? O sonho, porque aquilo que a terra te entrega os homens podem levar, mas aquilo que o céu deposita em você, não tem homem, não tem demônio, não tem crise, não tem circunstância. Se você crê nisso, levanta essa pessoa que está do seu lado e diga: tem unção de Deus. Levanta sua mão que eu quero profetizar. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. É só você e ele agora, vem comigo. CC Videira não será conhecida por LED, por som, por luz, por parede. Isso tudo é muito bom e tem lá na minha igreja também. CC Videira será conhecida pela presença do Eterno, pela glória do Deus Todo-Poderoso. Eu estou pregando para uma igreja que não está atrás das coroas da terra. Eu estou pregando para gente que está dizendo: eu não quero like, eu não quero fama, eu não quero dinheiro, eu não quero elogio, eu não quero reconhecimento, eu só quero uma coisa: eu quero Ele, eu quero a unção, eu quero a presença dEle. Diga para quem está do seu lado: não troque a unção pelas coroas. Não troque a unção pelas coroas. Não troque a unção pelas coroas. Não troque a unção do céu pelas coroas da terra. Pastor, não vai ter nenhuma coroazinha pra gente? Eu li o final de Apocalipse e eu sei como é que termina. Aquele que for fiel e que perseverar até o fim, eu lhe darei a coroa da vida. Aleluia! É Deus dizendo: enquanto estiver na terra, busque unção, porque no céu já tem uma coroa preparada para você.